Você já imaginou ser parado na estrada por alguém que acredita ter poder sobre você, apenas para descobrir que a história não terminaria do jeito que ele esperava? E se a pessoa que ele tentou intimidar fosse exatamente quem poderia destruir tudo o que ele construiu? Às vezes a vida retribui na mesma moeda e com juros o que você faria se fosse tratado com desrespeito sem motivo. Já pensou em como reagiria se alguém tentasse usar a autoridade para te rebaixar? Algumas pessoas se calam, outras lutam, e há aquelas que surpreendem o mundo. E nesta história, a surpresa foi grande. A noite estava silenciosa, com poucas luzes cortando a escuridão da estrada. O relógio marcava pouco depois das 11, aquele horário em que todo mundo só quer chegar em casa. Camila Rojas, comandante-geral, dirigia havia quase 2 horas. Os dedos dela batiam de leve no volante, acompanhando o ritmo de uma música antiga que tocava nos fones. Estava vestida de forma simples, camiseta preta, jeans surrado e cabelo preso de qualquer jeito. Nada que chamasse atenção. Ou assim ela pensava, até as luzes no espelho retrovisor a alertarem. Verde, azul, piscando. Aproximando rápido. Camila suspirou, não de medo, mas de cansaço. Já sabia como essas coisas aconteciam. Sinalizou, mudou de faixa e encostou. Colocou o carro em ponto morto, respirou fundo e deixou as mãos visíveis. Velhos truques que aprendeu no tempo em que esteve no exército. Logo atrás, um carro da patrulha parou. O policial saiu devagar, passos pesados no asfalto, como alguém que esperava ser obedecido sem questionamentos. Uma mão descansava no cinto, a outra segurava a lanterna que tremeluzia a cada passo. Camila olhou pelo espelho e viu o nome no crachá refletido pela luz. Oficial Barreto. Licença e documento. Ele disse seco, sem saudação ou explicação. Com calma, Camila alcançou o porta-luvas e entregou os papéis. Estava em alta velocidade, oficial. Questionou firme, mas educada. Barreto não respondeu de imediato. Pegou os documentos e, de propósito, segurou-os fora do alcance dela, enquanto analisava seu rosto com olhar desconfiado. Farol apagado, murmurou. Camila franziu a testa. Sabia que aquilo não era verdade. Tem certeza? Arriscou, o silêncio se prolongou. O ar pareceu mudar. E naquele momento, Camila percebeu. Aquilo não era apenas uma abordagem. Era um teste. Ou pior, uma provocação. Aquele silêncio carregado parecia esticar o tempo. Camila já tinha presenciado situações assim, em treinamentos e missões no exterior. Mas estar no centro de uma abordagem como essa era outra coisa. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Ela sabia até onde poderia ceder, sem se expor demais. Sabia dos seus direitos. Ainda assim, o olhar do oficial mostrava que ele estava mais interessado em impor sua vontade do que em ouvir explicações. Minhas luzes foram revisadas há algumas semanas, disse, a voz controlada. Se houver algum problema, posso resolver. Barreto a interrompeu, cortante. Sai do carro. Camila respirou fundo. Olhou adiante, notando a estrada quase deserta. Nenhum carro passava naquele instante. Sem testemunhas. Tocou o volante uma última vez antes de destravar o cinto. Pode me dizer o motivo? Perguntou ainda sentada. Porque eu estou mandando. Ele respondeu com um sorriso que não escondia a impaciência. Sem alternativas seguras, Camila abriu a porta e saiu. O ar morno da noite a envolveu, contrastando com o calor do asfalto. Sob os pés. Sua postura era calma, mas atenta. Não buscava conflito, mas também não se deixaria humilhar. Barreto deu um passo atrás, olhos varrendo-a dos pés à cabeça, avaliando até onde podia ir. Vira e coloca as mãos no carro. O tom dele não admitia discussão. Camila hesitou. Por quê? Barreto se aproximou, a presença dele quase esmagadora. Vai resistir? Estou perguntando uma coisa simples.
retrucou, firme. O olhar dele mudou. Irritação, talvez algo mais sombrio. Pegou o rádio preso ao ombro. Tem uma motorista não cooperativa aqui. Anunciou alto, a voz ecoando na estrada vazia. Ela sentiu a pulsação acelerar, mas manteve o rosto impassível. Oficial, preciso que entenda algo, disse baixo. Eu sei exatamente o que posso fazer e sei o que você não pode. Barreto apertou a mandíbula. Você está presa, declarou, estendendo a mão para algemá-la. Camila recuou um passo, desviando da tentativa dele. Presa por quê? Obstrução, respondeu. O coração dela desacelerou de propósito, caindo no ritmo que aprendera em anos de treinamento militar. Tinha duas opções, ceder e lutar. Mais tarde, ou reagir ali e correr o risco de agravar a situação. Escolheu a primeira. Com movimentos lentos, girou sobre os calcanhares e apoiou as mãos no teto quente do carro. As algemas apertaram mais do que deveriam. Deliberado, o metal queimava a pele. Você não sabe o que está fazendo, murmurou. Barreto sorriu, conduzindo-a sem gentileza para o carro de patrulha. Sei exatamente. O assento de plástico duro pressionava as pernas dela. A porta se fechou com um estrondo, isolando-a. Do outro lado, Barreto falava algo ao rádio. Camila olhou o vidro que a separava do banco da frente. Sua imagem refletida devolvia um semblante calmo, mas a tensão por dentro era outra. Ela tinha enfrentado cenários de combate e situações limite, mas aquilo era diferente. Era sobre abuso de poder, sobre um homem que achava que podia tudo. O tempo passou devagar. 5 minutos. 10. As algemas incomodavam, forçando os pulsos de propósito. Barreto entrou no carro e afivelou o cinto, ainda com aquele ar de superioridade. Vamos dar uma volta, disse casualmente, ligando o motor. Camila não respondeu. O veículo se moveu, luzes vermelhas e azuis piscando enquanto percorriam a estrada. Pelo retrovisor, ela via as cores se esticarem no asfalto. Engraçado, comentou ele após um tempo. A maioria das pessoas só faz o que eu mando. Ela inspirou devagar. E a maioria dos policiais não prende alguém por fazer perguntas. Barreto riu. Você deve se achar importante. Ela o encarou através do reflexo avermelhado. Não acho. Eu sei. Ele hesitou, mãos tensas no volante, mas logo disfarçou. O jogo de poder continuava, mas Camila estava longe de ceder. Ela sabia que a estrada daquela noite guardava mais do que um simples abuso de autoridade, e ele ainda não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. Você é militar? A voz de Barreto cortou o silêncio, agora com um tom diferente. Camila manteve o olhar fixo no reflexo da janela, recusando-se a responder. Sabia, ele murmurou. Dá para perceber pela atitude, aquele jeito de quem acha que está acima da lei. Soltou um riso curto. Aposto que pensou que eu ia desistir se você bancasse a durona, não foi? Ela permaneceu em silêncio. A tensão no ar não diminuía. Barreto clicou a língua e balançou a cabeça. Se tivesse ficado calada, a gente não estaria aqui, disse. O carro virou em uma rua mal iluminada. À frente, o prédio da delegacia surgia. Um bloco cinza com detalhes vermelhos, sem vida, perdido no canto da cidade. O estacionamento estava quase vazio. Barreto entrou devagar e estacionou próximo à entrada. Tenho que admitir, murmurou, adoro quando as coisas são fáceis assim. Sem dar tempo para a resposta, saiu e bateu à porta. Segundos depois, a porta de Camila se abriu. Vamos, ordenou. As algemas apertavam mais a cada movimento, pressionando a pele. Ela saiu do carro com cuidado, mantendo a cabeça erguida. Não era orgulho, era resistência. Barreto a conduziu pelo saguão, onde um sargento atrás da mesa sequer levantou os olhos. O ambiente cheirava a café frio e cansaço. Camila observou cada detalhe.
A lâmpada que tremeluzia no teto, os papéis desorganizados, os olhares vazios de quem fazia aquilo todos os dias sem pensar duas vezes. O processo foi mecânico, impressão digital, foto, perguntas feitas sem convicção. Nenhum dos policiais parecia questionar o que estava acontecendo. Para eles, era apenas mais uma detenção. Para Barreto, parecia pessoal. Ao final, ele a puxou pelo braço. Inteligente, né? Resmungou. Não preciso pensar que sou, respondeu sem olhar para ele. Eu sei, isso o incomodou. Camila percebeu pelo aperto mais forte ao ser empurrada para dentro de uma cela. As barras de ferro se fecharam com um estalo seco. Barreto ficou parado do outro lado, os dedos deslizando lentamente pelo metal. Aproveite a estadia, disse antes de se afastar. Sentada no banco de metal, sentiu o frio atravessar o tecido da calça. Era desconfortável, mas suportável. Ela já tinha enfrentado condições bem piores. A luz forte e branca não deixava sombra para se esconder. O cheiro de desinfetante misturado ao de ferrugem e algo mais antigo impregnava o ar. Lá fora, vozes se misturavam, risadas abafadas, café sendo servido, papéis sendo amassados. Camila fechou os olhos por um momento. Respirar, controlar a mente. Era o que seu treinamento militar lhe ensinara. Pânico nunca foi opção. Passos pesados ecoaram pelo corredor. Reconheceu antes de vê-lo. Barreto voltou, encostou-se às grades, braços cruzados. Confortável? Perguntou, sorriso torto. Ela não respondeu. Abi, continuou. Se tivesse colaborado, estaria em casa agora, mas não, tinha que bancar a durona. Camila deixou um sorriso discreto escapar. Estou exatamente onde preciso estar. O sorriso dele vacilou. Por um segundo, algo cruzou. Seu olhar. Dúvida, rápida, mas presente. Ele pigarreou e se afastou. Ninguém vai vir te salvar hoje. Lançou por cima do ombro. Aproveita para repensar essa atitude. Ela o observou sumir pelo corredor. O silêncio voltou, mas o som do próprio coração permanecia estável. O tempo passou lento, arrastado. As algemas deixavam marcas nos pulsos. Isso não era apenas uma detenção, era sobre poder. E sobre quem achava que podia abusá-lo sem consequências. Então passos mais leves se aproximaram. Um oficial mais jovem surgiu diante da cela, olhos atentos, postura menos rígida, diferente. Camila percebeu na hora. Nem todo mundo ali era como Barreto. O jogo estava longe de acabar. E Barreto ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O oficial mais jovem se aproximou, segurando uma folha de papel com cuidado. Devia estar nos últimos anos de serviço, uniforme perfeitamente alinhado, mas o olhar denunciava incerteza. Sargento, chamou hesitando. Recebemos uma ligação. Barreto o encarou sem se mexer. E daí, o outro oficial deslocou o peso de um pé para o outro, desconfortável. Acho que o senhor deveria ver isso. Barreto soltou um suspiro irritado. Antes de se afastar, lançou um último olhar para Camila, que permaneceu sentada na cela, observando em silêncio. Não precisava ouvir tudo para entender. Pegou trechos suficientes. Um advogado envolvido, alguém de alta patente questionando. A prisão, a tensão crescendo no tom de voz de Barreto. Quando voltou, os passos dele eram pesados, as mãos fechadas em punhos. A confiança de antes havia desaparecido. O que diabos você fez? Disparou. Camila levantou o olhar, tranquila. Nada, mas as pessoas conversam. E alguns de nós têm amigos em lugares que importam. O momento de realização atravessou o rosto de Barreto. O controle escapava pelos dedos dele. Murmurando algo inaudível, girou nos calcanhares e sumiu pelo corredor. Camila exalou devagar. Não demoraria. Ele entenderia o tamanho do erro que cometera. Quando a manhã rompeu, luzes amareladas invadiram o ambiente frio e impessoal da delegacia.
Camila, agora com roupas limpas e sem algemas, sentava-se em uma mesa reservada ao lado de sua advogada, Carla Whitman. A mulher, prática e focada, folheava documentos com movimentos rápidos e precisos. Nada de conversa fiada, nada de desperdício de tempo. Camila respeitava isso. A sala do tribunal era pequena, mas carregada de tensão. As portas se abriram, revelando Barreto. Ele caminhava como se ainda tivesse alguma autoridade a sustentar, ombros retos, queixo erguido. Mas algo estava diferente. O brilho de incerteza não passava despercebido. Camila encontrou seu olhar. Ele desviou. Logo, o juiz Alan Kirkland entrou. Um homem mais velho, expressão séria, ajustou os óculos antes de se sentar. "Vamos direto ao ponto", disse, a voz firme preenchendo o ambiente. O promotor, um homem de meia idade com postura rígida, levantou-se. "Meritíssimo, temos razões para acreditar que a detenção da comandante-geral Camila Rojas foi ilegal, sem justificativa plausível. Além disso, novas informações indicam um padrão preocupante de conduta por parte do oficial responsável." Murmúrios cortaram o silêncio da sala. Barreto se mexeu na cadeira. "Sargento Barreto!" A voz do juiz soou cortante. "Gostaria de se manifestar?" Ele pigarreou. "Meritíssimo, a detida foi desobediente durante uma abordagem de rotina. Achei necessário agir para garantir minha segurança e a dela." O promotor levantou um documento. "Está me dizendo que uma oficial de carreira exemplar, com passagem pela Academia Naval e sem qualquer antecedente, representava uma ameaça que justificasse uma prisão." A pausa foi intencional. "Por causa de uma suposta falha em faróis?" Barreto abriu a boca, mas não respondeu. "Além disso", continuou o promotor, "a análise das abordagens conduzidas pelo sargento indica um número desproporcional de paradas envolvendo motoristas negros nesta jurisdição." O burburinho aumentou. Barreto cruzou os braços, visivelmente tenso. Ela resistiu, tentou insistir. "O vídeo da câmera corporal conta uma história diferente." Rebateu o promotor. O juiz fez um gesto. "Coloquem o vídeo." A tela se abaixou, exibindo as imagens gravadas. O silêncio dominou a sala enquanto as cenas se desenrolavam. Barreto ordenando de forma ríspida, Camila permanecendo calma, as perguntas ignoradas, a voz dele subindo sem motivo aparente. Camila não precisou assistir. Já tinha vivido cada segundo. O ambiente ficou pesado. Barreto desviou os olhos da tela. Camila sentiu a mudança. O controle escapava das mãos dele e a verdade estava diante de todos. O vídeo terminou e a sala permaneceu em silêncio. O juiz Kirkland se recostou na cadeira, esticando os dedos como se precisasse aliviar a tensão acumulada. "Sargento Barreto", começou a voz firme cortando o ambiente, "sua conduta foi inaceitável. Você violou o protocolo, fez uma prisão sem justificativa e forneceu informações falsas em sua declaração inicial." Barreto abriu a boca, mas o juiz levantou a mão, silenciando qualquer tentativa de defesa. "As acusações contra a comandante-geral Camila Rojas estão oficialmente retiradas", declarou, "e recomendo que se inicie uma investigação interna sobre seu comportamento, sargento." A decisão caiu como um peso na sala. Barreto ficou imóvel, o rosto tingido de vermelho, os ombros rígidos. Camila exalou devagar. A calma que manteve durante todo o processo permaneceu. Pegou suas coisas com tranquilidade, levantando-se com a mesma postura firme de sempre. Seus olhos cruzaram com os de Barreto. Nenhuma palavra foi dita. Não era necessário. Ele sabia. Barreto deixou o tribunal com passos pesados. No corredor, repórteres e câmeras aguardavam ansiosos. O sargento ergueu o queixo, mas o olhar denunciava o desconforto. Estava acostumado a controlar situações, não a ser o foco da desgraça. Então uma voz ecoou pelo espaço lotado.
Sargento Barreto! Ele se virou e viu o chefe de polícia, Eldon Baker, parado ao lado da porta. Os braços cruzados e a expressão inabalável denunciavam que o clima não melhoraria. Preciso de uma palavra, disse Baker, já se virando. Sem opção, Barreto o seguiu até um escritório afastado. A porta se fechou, abafando o barulho. Externo. O que estava passando pela sua cabeça? Baker perguntou, a voz carregada de desapontamento. Eu estava fazendo meu trabalho, retrucou Barreto. Baker lançou um arquivo sobre a mesa com força. Seu trabalho? Isso aqui mostra o contrário. Bodycam, relatórios. Você não só violou protocolos, como sequer soube com quem estava lidando. Estamos falando de uma oficial de alta patente com uma ficha impecável. Barreto cerrou os dentes. Ela foi desrespeitosa. Ela questionou sua abordagem. Isso não é crime. Baker rebateu, olhando fixamente para ele. E essa história de pessoas como essa? O que exatamente você quis dizer? O silêncio de Barreto foi resposta suficiente. Baker respirou fundo, visivelmente frustrado. A promotoria está revisando todos os seus casos dos últimos 5 anos, continuou. Acusações de abordagem seletiva, perfil racial, e não vamos proteger quem ultrapassa os limites. Barreto sentiu um aperto no estômago. O que isso significa? Suspensão imediata. Baker respondeu sem rodeios. E se encontrarem, o que eu acho que vão encontrar, sua carreira terminou. Pegue suas coisas. E um conselho. Contrate um advogado. Barreto ficou parado, os braços ao lado do corpo. O que era inabalável desmoronava em tempo real. A sala parecia menor, o ar mais pesado. Saiu dali com passos lentos, a sensação de derrota impregnada na pele. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Camila estava sentada em um café discreto, misturando o açúcar no café, enquanto acompanhava as notícias pelo celular. Manchetes se multiplicavam. Oficial de alta patente detida ilegalmente. Sargento é investigado por abuso de poder. Nada disso era surpresa. Desde o momento em que viu as luzes da viatura no espelho retrovisor, sabia como aquela noite se desenrolaria. Infelizmente, homens como Barreto não eram novidade para ela. Arrogância e poder mal usado andavam de mãos dadas. Mas dessa vez, ele tinha perdido. O celular vibrou com uma nova mensagem. Era de Carla. Barreto suspenso. Investigação criminal em andamento. Camila bebeu um gole do café. Estava morno, mas não importava. Olhou pela janela, observando a cidade se mover, em seu ritmo habitual. Pessoas indo e vindo, vidas seguindo. A luta por justiça não era nova, nem simples, mas cada vitória contava. Levantou-se com calma, sentindo o ar morno da tarde misturado ao cheiro de chuva recente. As últimas 24 horas poderiam ter deixado um peso nos ombros dela, mas não deixaram. Caminhou pela calçada com a mesma confiança de sempre, passos firmes, cabeça erguida, porque não era apenas sobre ela, era sobre todos que já tinham sido silenciados. O celular de Camila vibrou novamente. Dessa vez, o número na tela era familiar. Ela soltou um suspiro leve antes de atender. Capitão. A voz dela manteve o tom calmo. Comandante-geral, respondeu a voz firme do outro lado. Imagino que já tenha visto as notícias. Vi, um breve silêncio pairou entre os dois. E como está se sentindo? Perguntou ele. Camila ergueu o olhar para a janela de uma loja próxima. A própria reflexão a encarava de volta. O rosto tranquilo, sem rachaduras, sem traços de derrota. Como alguém que fez exatamente o que precisava fazer, respondeu. O capitão Samuel Ortiz ficou em silêncio por um instante. Era o que eu esperava ouvir de você. A pausa seguinte foi rápida, mas carregada de significado. O Departamento de Defesa está acompanhando o caso. Não se surpreenda se te procurarem para comentar.
Ela pressionou os lábios pensativa. Não sei se quero virar manchete. Já é, querendo ou não, ele retrucou com uma leve ironia. E o que aconteceu com você expôs algo maior. Não é só sobre essa noite. Você sabe disso. Camila sabia. Sempre soube. Barreto não era exceção. Era parte de um sistema que permitia que homens como ele agissem impunes. Quantos não tinham passado por situações semelhantes sem ter alguém para lutar por eles? Quantos sequer tiveram a chance de se defender? Ela encostou no poste de luz próximo, observando os carros passarem. Não foi a primeira vez que algo assim aconteceu, disse. E não será a última. Não, Ortiz concordou. Mas é a primeira em que Barreto foi responsabilizado. E isso aconteceu porque você não cedeu. As palavras pairaram no ar. Camila fechou os olhos por um breve segundo, deixando-as se fixarem. Desde o momento em que as luzes vermelhas e azuis brilharam no retrovisor, ela sabia no que aquilo poderia dar. Poderia ter recuado, poderia ter ficado em silêncio, mas não o fez. Uma última coisa, acrescentou o capitão. O gabinete do prefeito deve te ligar. Querem te reconhecer publicamente pela forma como lidou com tudo isso. Camila arqueou uma sobrancelha. Sério? Agora isso parece irônico. Ortiz deu uma risada curta. Você vai aceitar? Ela pensou por alguns segundos antes de responder. Ainda estou decidindo. Encerrada a ligação, Camila guardou o celular no bolso. Do outro lado da rua, uma mãe passava de mãos dadas com o filho pequeno. Ele gargalhava de algo que só fazia sentido para ele, alheio ao peso que o mundo poderia carregar. Camila observou a cena. Lutou por si, sim, mas também por aquele garoto. Por todos que mereciam um futuro melhor, onde o poder não fosse usado como arma. Respirou fundo. Seus passos seguiram firmes, a postura ereta, os olhos voltados para a frente. A luta não era sobre um caso isolado. Nunca foi. Histórias como essa mostram o quanto ainda precisamos falar sobre justiça e igualdade. Se você quer acompanhar mais casos surpreendentes com reviravoltas que ninguém espera, inscreva-se no canal e junte-se a essa conversa.